Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Gilvan Marques e, dando continuidade à homilética, vamos trazer a parte 2. Vamos também falar aqui hoje um pouco de texto, entre outras coisas importantes da homilética, ok? Você quer saber aí o seu significado, você vai ter que ver o primeiro vídeo aí da homilética. Vou deixar eles aqui nos cards para que você possa acompanhar. Começando a falar de o texto bíblico. Todo sermão ele precisa de um texto bíblico, porque sem texto não há sermão. Texto é o que nos dá a base e uma ideia central, de onde todos os pontos serão ligados no decorrer da mensagem. E aí alguém diz, por que eu preciso de um texto bíblico? Tem que ser um texto bíblico? Claro. O texto bíblico ele constitui a base e a alma do sermão. O texto oferece confiança e missão da mensagem ao ouvinte. Também o texto, ele dá ao pregador a autoridade da palavra de Deus e nos ajuda a ouvir e a reter mais facilmente a mensagem. Por último, o texto bíblico também ele vai nos ajudar a conversão das almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí você pergunta, como escolher o texto? Presta atenção a esses detalhes. O texto ele deve ser de acordo com uma ideia central que o pregador deseja pregar ou apresentar. O texto deve ser claro, preciso. O texto não deve ser muito longo, eu já falei isso para vocês. E todo bom pregador ele deve possuir uma lista de bons textos. Vai anotando esses detalhes aí você. Quanto ao uso do texto bíblico, o pregador ele deve estudar bem a frase e o contexto da passagem bíblica. Deve estudar o texto em várias versões, traduções da Bíblia, como eu falei isso aqui antes para vocês. Deve também conhecer bem o significado das palavras desconhecidas, que é outra coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Todo pregador deve, se possível, ler um comentário bíblico do texto. Enfim, todo bom pregador ele deve buscar todos os recursos possíveis para melhor atender a ideia daquele texto na hora dele expor ali para as pessoas. Existe também a questão do objetivo. Todo sermão, ele tem um objetivo. A falta de um objetivo na pregação traz dificuldade para aquele que vai ministrar. Todo bom pregador, ele deve saber o que pretende alcançar dos ouvintes através do seu sermão. E quando nós pregamos a palavra de Deus, devemos levar com tal clareza para que o ouvinte possibilite mudar de atitude depois de ouvir aquela mensagem. Então existem alguns objetivos que eu quero citar aqui para vocês. Por exemplo, objetivo doutrinário, quando o pregador deseja aprender ou ensinar doutrina bíblica. Deseja falar sobre dízimo, salvação, pecado, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Então são objetivos doutrinários. Existe também o objetivo evangelístico, quando o pregador deseja evangelizar, levar o ouvinte à conversão, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Existe também o objetivo devocional, quando levamos o ouvinte a uma vida de maior comunhão com Deus, através da meditação bíblica e oração. Consagração, quando o pregador deseja levar o ouvinte a uma maior consagração no serviço de Deus. Falar sobre missões, desenvolvimento de dons, guerra contra o pecado, essas coisas, tá? Também ético e moral. Esse objetivo aí é quando o pregador deseja falar sobre assuntos morais, aborto, maledicência, alcoolismo, fidelidade nos negócios, fidelidade com Deus, pastoral, alento ao conforto, quando se pretende levar o conforto aos ouvintes, ansiedade, morte, solidão, esses assuntos são debatidos geralmente quando o objetivo é pastoral. Tema, geralmente, é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, natural de cada pregador, tá? A ideia do sermão, ela vem relacionada com a mensagem da palavra de Deus. E aí você pode ter um texto estabelecido para esse tema. E se você quer dar um tema
Você pode escolher aí um texto que combine com aquele tema que você quer trazer para a igreja. E o que é um tema? Tema é o próprio nome do sermão que você pretende pregar. E deve saber o tema que pretende transmitir aos seus ouvintes. Entendeu? Por exemplo, eu posso... João 3,16... Porque Deus amou ao mundo de tal maneira... Eu posso pegar e colocar um tema. O amor de Deus para com todos. É o tema. Você vai criar um tema aí de acordo com a sua necessidade. Apesar que eu, particularmente, não costumo muito criar tema. Mas se você quer ter uma homilética, uma coisa organizada, é bom sempre ter um tema para cada sermão. Uma outra coisa, irmãos, que o sermão deve ter é organização de pensamentos. Uma mensagem mal organizada é difícil de entender. É organizar o seu sermão para um entendimento melhor daquele que te escuta. E quais são as qualidades de um sermão bem organizado? Unidade, todos os pontos do sermão devem estar ligados ao tema. Ordem lógica, devemos colocar cada divisão do sermão no seu devido lugar. Proporção, dividir bem o tempo para cada ponto do sermão. Você não deve começar um sermão quente e depois esfriar. Aumentar cada vez mais o seu grau de temperatura. Aí como é que você vai agora melhorar o seu esboço? Por exemplo, deve estar sempre ligado ao tema por uma frase de transição. Nenhum tópico que você fizer deve ser igual ao tema que você deu ao seu sermão. Ok? Sempre tópicos ligados, porém diferentes do tema. As determinações devem ser apresentadas em ordem de interesse crescente. O último deve ser o mais interessante de todos. Quando você for abordar no seu sermão, aquilo que for mais interessante, você vai colocando lá uma parte para o meio e encerra com o mais interessante do sermão para o final. Porque fazendo isso, você vai despertar o interesse dos seus ouvintes. O número ideal, gente, de assuntos ou informações para um sermão tem que ser de 2 a 3, tá? Sermão com apenas um tópico não é sermão, ok? Entenda isso aí, por favor, na hora de você ir fazer ali o seu sermão para ministrar. E aí, quando você for anunciar para os irmãos, você pode, por exemplo, começar primeiro ponto ou primeiro lugar, em segundo lugar ou em segundo ponto, entendeu? Fale desse jeito que nós estamos te orientando na hora que você for ministrar aí o seu sermão para a igreja. Mais uma vez falando um pouco sobre a exegese, se fundindo aqui a homilética. Por exemplo, a explicação do texto, que é aquele tópico que você está traçando, ela pode ser histórica, gramatical e teológica. E aí você também pode colocar um pouco de ilustração ao seu sermão, porque isso traz vida ao sermão daquele que vai ministrar. Ilustração é um assunto ligado àquele sermão, entendeu? Uma história, uma fábulazinha com fundo moral. E por sinal, você coloca também aí a aplicação. O que é a aplicação do sermão? É levar o ouvinte a compreender tudo aquilo que o texto está dizendo. Ou seja, trazer aquilo que o texto está falando para minha vida. Então essa aplicação deve ser muito simples e direta. E aí você pega aquela cereja do bolo para fazer a conclusão do seu sermão. Ela deve ser, assim, uma das partes muito importantes, porque o sermão ele tem que ter uma boa introdução e também uma boa conclusão. Portanto, você que é pregador, a parte da conclusão é a que deve receber mais atenção durante a sua pregação. A conclusão é como se você estivesse encerrando ali uma obra. É a parte final. Então tem que ser encerrado ali com a beleza, com uma frase de efeito muito positiva. Seja uma conclusão ali que ela seja rápida, objetiva, para que as pessoas possam compreender aquilo que você vem passando ali para os irmãos e a igreja. E aplicação à sua vida e à vida dos irmãos. É por aí. Beleza, gente? Eu quero externar aqui
o meu agradecimento a cada um de vocês que estão nos ajudando aí nesse propósito de pregar a palavra de Deus. Para isso, vocês estão se inscrevendo aqui no nosso canal. Eu agradeço a Deus primeiramente e agradeço a cada um de vocês que tem nos ajudado aí. Estamos a mais de 700 pessoas agora no nosso canal. Meu muito obrigado, muito grato de coração a todos vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve e até o próximo vídeo, se Deus, o Todo-Poderoso, assim quiser. Até lá e paz do Senhor.